It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Boa noite, professor Marcos Mendes. Eu estou aqui para dar uma aula para vocês de farmacologia, farmacodinâmica. Agora, o que é farmacodinâmica? Eu pergunto para vocês. Pergunto exatamente para o senhor Toninho. Senhor Toninho, o que é farmacodinâmica? O que você entende de farmacodinâmica? É o estudo do que a droga faz no corpo. Excelente, senhor Toninho. Vamos ver o que está aqui no slide. Farmacodinâmica do grego fármaco, que significa remédio, e dinamis, força. É o termo em farmacologia usado para designar o estudo dos efeitos da droga no corpo em um nível molecular e a ação das drogas nos receptores celulares. Muito bem? Ação das drogas nos receptores celulares. Como é que acontece essa interação? O que é essa ação, essa reação entre a droga e o receptor? Dona Brenda, sabe me explicar? O objetivo da medicação é produzir um efeito no organismo, na maioria das vezes, se ligando aos receptores, para que as substâncias sejam produzidas ou que pare sua produção. Excelente, Dona Brenda. Eu nem entendi muito o que você falou. Interação droga-receptor é exatamente isso. A droga vai chegar no receptor celular e ela vai se ligar no receptor celular. Para quê? Para que, na maioria das vezes, ele vai acionar o receptor celular para que uma substância seja produzida ou então pare de produzir. Esse é o intuito da droga. Ela vai chegar no receptor, vai falar: receptor, produz, receptor não produz. Entenderam como é que vai fazer? Entendi. Na maioria das vezes. Vamos ver as exceções. Dona Ingrid, o que a senhora entende por especificidade de uma droga? O que é a especificidade da droga? Que a droga é desenvolvida para apenas um receptor. Ele atua num esquema tipo chave-fechadura. Exatamente, Dona Ingrid. A especificidade, eu posso tomar um remédio para dor de cabeça e esperar que ele vai curar a hepatite? Não. Por que não? A droga ele se liga ao receptor para produzir ou cessar uma determinada substância. Exatamente, ele vai se ligar a um receptor único. Cada droga é feita para um receptor, entenderam? Cada droga é desenhada para ativar uma espécie de receptor. Então, a droga da dor de cabeça é uma droga. E a droga que vai agir nos vírus, na sua carga viral, para eliminar a hepatite, por exemplo, é outra droga. Alguma dúvida? Cada droga é feita para uma coisa, cada droga é desenhada para um receptor. Entenderam? Muito bem, vamos para a próxima. Dona Cida, agora eu quero que a senhora me explique o que a senhora entende por uma substância agonista, Dona Cida. É o fármaco que serve para acelerar ou desacelerar o processo celular. Excelente, o processo natural da célula. Aqui nós temos um exemplo da especificidade. Esse ligante aqui, ele vai se ligar nessa porta aqui? Não. Nessa proteína celular, ele vai se ligar? Não. Esse daqui, cadê o outro? Vixe, não tem outro. Pois é, mas esses daqui vão? Aquele ali vai. Esses daqui todos vão. Não vão não. Esse aqui vai, esse aqui vai? Não. Só esses daqui vão porque eles foram desenhados para esse tipo aqui. Vamos dizer que isso aqui é um Dorflex. Ele vai chegar aqui, vai chegar nessa proteína e falar: ei, proteína, para de doer minha cabeça. E é isso que vai acontecer, entendeu? Essa daqui é uma droga para outra coisa totalmente diferente, que não vai funcionar. Essa é a questão da especificidade. Voltando ao agonista, o que a senhora disse mesmo, Dona Cida? É um fármaco que serve para acelerar ou desacelerar. Exato, a produção celular. É isso mesmo. A substância agonista, vocês têm que lembrar disso aqui: agonista, ele vai fazer uma agonia no receptor. Ele vai chegar no receptor produz, receptor não produz, receptor faz alguma coisa. Ele sempre vai ter uma ordem para dar para o receptor, entenderam? Ele vai fazer uma agonia no receptor. Vamos ler aqui comigo no slide. Um fármaco agonista é um fármaco que serve para acelerar ou desacelerar um processo celular comum. Eles fazem o papel de ligantes endógenos, como hormônios, por exemplo. Ligantes endógenos são como se fossem as drogas do nosso próprio corpo. Um hormônio tem a interação na célula? Não. Tem. O hormônio tem interação na Por que célula. que tem? Ele vai chegar na célula como se ele fosse uma droga. Vai chegar no receptor e falar assim: receptor, produz isso aí, receptor não produz isso aí. Os hormônios são as drogas do nosso próprio corpo, entendeu? Eles vão lá falar alguma coisa com o receptor. Então, quando eu uso uma droga agonista, talvez eu esteja precisando daquele hormônio que faz aquilo, mas eu não tenho no momento. Então, toma aquela droga, a droga vai falar: receptor, acorda, faz isso, receptor faz aquilo, entenderam? Uma droga agonista, ele vai imitar o papel de um ligante endógeno, como hormônios, por exemplo, neurotransmissores também. Um exemplo, por exemplo, o albuterol, é um fármaco agonista. O albuterol adere a outros receptores do trato respiratório, denominados adrenérgicos,
causando o relaxamento das células do músculo liso e produzindo broncodilatação, dilatação das vias respiratórias. Ele vai chegar lá no trato respiratório e vai falar: receptor, relaxa, meu velho, você tá muito, entendeu? Agoniado. Muito agoniado. Ele é um agonista que não tá fazendo agonia, mas ele tá dando uma ordem pro receptor? Sim. Então ele é um agonista, muito bem? Muito bem. Vamos para a próxima. Agora nós temos um outro conceito do agonista parcial. Dona Rose, o que é um agonista parcial? É uma agonia de eficácia mais fraca. Exatamente, um agonista parcial é um agonista que vai fazer uma agonia mais fraca. Como, por exemplo, aqui nós temos o pindolol. O pindolol é uma droga para o coração. Exatamente, seu câmera. O pindolol é uma droga para o coração. Ele é uma droga que ele não é tão forte como o outro, ele não é tão eficaz quanto outras drogas para o coração, que eles fazem o coração não acelerar tanto. Pindolol? Pindolol. Legal. Muito Não bem, fica, quinta série. né? Vamos todo mundo rir do pindolol? Pindolol, entenderam? Sim. Ele é uma droga que ele não é tão forte. Mas por que a gente costuma... A gente não, né? Por que os médicos receitam muito o pindolol? Porque o pindolol, ele vai chegar no receptor, ele vai se ligar, vai produzir o efeito quietinho dele lá, mas ele vai impedir o acesso de outras substâncias que venham se ligar lá no ligante para acelerar o coração. Então ele tem dois efeitos. Ele vai chegar, vai fazer o efeito dele lá de relaxar, de não acelerar tanto o coração, e também vai impedir que outras substâncias venham e acelerem o coração. Entenderam? Sim. E a substância parcial é como a Rose falou. O que a Rose falou? É uma agonia de eficácia mais fraca. É uma eficácia mais fraca, mas ele também atua como bloqueando para que outros não venham e façam um efeito adverso. Um efeito que cause mal pra gente, beleza? Beleza. Muito bem, galera. Agora, Toninho, seu Toninho. Já falei do agonista parcial. O que é o agonista inverso, seu Toninho? É uma agonia muito acelerada. Exatamente, é uma agonia muito acelerada. É uma agonia, a gente chama de agonista inverso, é um agonista que ele vai lá no receptor, ele se liga no receptor, ele não deixa o outro vir fazer igual a agonista parcial e ele produz uma substância contrária a que aquele outro receptor, aquele outra droga ia O fazer. nome já está dizendo, né? Exatamente, agonista inverso. Alguém me explica o que eu acabei de explicar? Porra, É turma, aquele que é isso, hein? produz um efeito inverso da substância. Exatamente. Por exemplo, ó, Ela impede que ela se liga ao receptor. magicamente apareceu um exemplo bem aqui, ó. A loratadina é um agonista inverso. Por quê? Os receptores celulares H1, eles são os receptores que a histamina vem e provoca inflamação. A loratadina, ela vai vir. A loratadina veio e se ligou aqui, ó. Como a loratadina se ligou no H1, vai poder vir a histamina e produzir inflamação? Não. 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 Ela vai... Não! Beleza, ele aproveitou, se ligou aqui, impediu que a histamina venha e produza o efeito, e ainda mais, a loratadina ela vem e produz substâncias, faz a célula produzir substâncias que desinflamam. Ou seja, ele é o capeta para a doença, porque ele vem, bloqueia a substância que a gente não quer, vem e faz efeito, e ainda libera substâncias que fazem contrário ao efeito daquela outra droga. É só você lembrar, ligou, fez efeito contrário do que a substância, a condição adversa ia fazer, agonista inverso, beleza? Beleza. Só chamada. Alguma dúvida? Chamada, Bora. rapaz. 7h30 ainda, pelo amor de Deus. Próximo conceito, eu quero saber do antagonista. Já falamos de todos os agonistas, quero saber do antagonista. Alguém para me falar, dona Brenda, o que é um Ele antagonista? bloqueia o receptor. Muito bem. O agonista liga e ele bloqueia. O agonista, ele vai ligar e fazer o efeito. O Não botei minha antagonista, mão. qual é o efeito do antagonista? Não produz efeito. Lendo é muito produz fácil. nenhum efeito. Lendo é muito fácil, São os não receptores produz celulares. nos receptores celulares. Uma coisa em comum de todos os agonistas é que eles vão chegar no receptor e falar: receptor, faz alguma coisa. O antagonista que ele vai fazer? Nada. Ele vai chegar no receptor, vai abraçar o receptor e vai ficar lá. Não fazer nada. E o que adianta ele não fazer nada? Para que você toma uma droga que não faz nada? Você vai tomar uma droga antagonista quando você não quer que outra substância venha e ative aquele receptor. Como por exemplo aqui a loratadina. A loratadina não é uma antagonista porque ela faz o receptor produzir coisas. Mas se fosse uma droga que viesse no H1, abraçasse o H1 ali e ficasse ali, ó, e não deixasse a histamina vir para produzir nada, seria uma substância antagonista. É uma substância que só bloqueia o receptor para que outra substância não venha e produza efeitos adversos, entenderam? Sim. Lembra disso, o antagonista não faz nada. Ele vai pegar o receptor e ficar assim, ó, tranquilinho, e não deixa ninguém. Vai ficar o baile todo dançando com o parzinho dele ali, não vai deixar que ninguém venha e tome ele. Alguma dúvida, minha galera? Não, obrigada, professor Marcos
Tem mais 2 slides que eu não passei pra vocês, que é sobre os... O último antagonista que eu vou trazer pra vocês, aqui ó, conceito de antagonista parcial. Ele não anula totalmente o efeito do agonista. Por exemplo, ele vai chegar, ele vai abraçar, mas ele não vai anular totalmente o efeito. Ele vai dar espaço para que o agonista venha e faça o efeito dele. O próximo, o antagonista reversível. Ele pode ser revertido pelo agonista quando em grandes quantidades. Se tem muita quantidade de agonista, ele vai lá e vai tirar o antagonista do meio do receptor e vai agir. E o antagonista não competitivo, ele é muito bom, porque ele se liga ao receptor impedindo o efeito do agonista, mas não tomando o lugar dele na ligação. Como assim, professor? Vocês me perguntam. Como assim? Como assim? Como assim, professor? Ele vai chegar lá, o que eu falei pra você que o antagonista faz? Vai abraçar o receptor e ficar lá de boa, não é? Só que esse antagonista, o não competitivo, ele vai abraçar o receptor e vai vir o agonista, vai se ligar, mas ele não vai ter efeito, porque ele vai estar lá abraçadinho e vai impedir o receptor de fazer qualquer outra coisa. Vamos revisar? Vai. Lápis e caneta na mão, está na hora da revisão. Primeiro aqui, ó, primeira figura, o ligante endógeno. O que eu falei pra vocês que é o ligante endógeno? Caramba, absorveram muito. Como é que é? São substâncias do próprio corpo que vão chegar no receptor e produzir alguma coisa. Eu dei o exemplo do hormônio pra vocês, não foi? Eu dei o exemplo sim. Ligante endógeno chega, se liga ao receptor, faz um efeito. Vamos ver qual é esse efeito. Efeito, ligante endógeno se liga ao receptor e provoca um efeito. Esse efeito. O próximo é a droga agonista. A droga agonista vai chegar e ligar. E qual a diferença da droga agonista para o ligante endógeno? A diferença é apenas que a droga agonista é artificial, você toma ela. Ela vai tentar imitar o efeito do ligante endógeno, mas ela vai chegar no receptor e produzir um efeito igualmente o ligante endógeno. Aqui ó, a droga agonista se liga ao mesmo sítio do ligante endógeno com o intuito de produzir o mesmo efeito. Como por exemplo, as mulheres que não estão ficando velhas, que estão com baixa de hormônio, vai tomar uma reposição hormonal que vai ser um ligante, uma droga agonista. Não vai ser um ligante endógeno porque não é seu. Tranquilo? Vai ser um hormônio do mesmo jeito, vai chegar lá e produzir o efeito que você quer. Agora o último, o antagonista. Vamos ver lá. A droga antagonista. Sem efeito, como você falou. Eu quero ouvir. Como é que é isso aqui? Sem efeito. Antagonista. Sem efeito. Antagonista. A droga antagonista, ela é parecida com o ligante. Prestem atenção. Ela é parecida com o ligante endógeno o suficiente para se ligar ao receptor. Ou seja, ela parece com a substância A aqui para se ligar, mas ela não é parecida o suficiente para produzir efeito. Então ela vai chegar, vai se ligar e ficar lá, ó. Abraçadinho. Né? Abraçadinho, pedindo que todo mundo chegue e faça algum efeito. Alguma dúvida? Não! Alguma dúvida? Não! Por favor. É isso aí então, por hoje é só. Assinem a lista de chamada quem não assinou. Um beijo pra vocês até terça-feira que vem. Valeu, galera! Obrigada, professor. Valeu!